Boa noite. No programa Vereda Literária desta semana, conversaremos com o professor e ilustrador Paulo Bernardo Vaz. Paulo Bernardo Vaz nasceu em Divinópolis, Minas Gerais. Formou-se em Comunicação Social pela PUC-MG, fez mestrado e doutorado na Universidade de Paris. Recebeu diversos prêmios nacionais na categoria de ilustração de livros infantis e juvenis. Paulo Bernardo Vaz, atualmente, é professor da UFMG e diretor da editora da UFMG. Tudo bem com você, Paulo? Bom, ótimo. Então tá ótimo. Paulo, gostaria de começar a nossa conversa falando um pouco sobre o seu estudo da leitura no Brasil. Principalmente, por que se lê tão pouca literatura no Brasil? A minha preocupação tem sido, quando eu faço algumas reflexões sobre a leitura no Brasil, principalmente a leitura feita ou não feita pelos jovens e pelas crianças, né? Porque, basicamente, é na infância que nós não só aprendemos a ler, né? Somos alfabetizados, mas aprendemos a ler, isto é, pegamos a leitura nesse sentido do texto literário, e eu costumo ampliar um pouco mais esse conceito de leitura e costumo ampliar para a leitura de mundo, né? Uhum. E aí que mais tarde gostaria de abordar um pouco o tema de leitura, não exclusivamente de livros, mas de outros textos, né? Outras imagens que nós vamos assimilando e lendo, né? Então, quando a gente trata do tema literatura, eu acho que no Brasil tem havido um decréscimo, né, desse índice de leitura. Claro que tem análises que já estão sendo feitas sobre a imposição de outras mídias, de outros meios de comunicação, né? Então, o livro, que é um objeto que exige reflexão, eu preciso, para fazer a leitura de um livro, né, me debruçar silenciosamente sobre o texto, né, e embarcar na leitura essa delícia dessa viagem, né, que é a leitura de um texto, do qual eu não posso me passar. Eu não posso me passar, como provavelmente você e tantos leitores, né? Mas como tentar passar isto para as crianças, para que elas aprendam, né, essa leitura, essa delícia da leitura do texto literário? É muito difícil, espero que a gente possa comentar um pouco sobre isso aqui hoje. E por que não se lê tanto mais no Brasil hoje? Por que a leitura cai a qualidade? Por que alguns best-sellers, alguns autores de ocasião, e como eu costumo falar em algum texto, e tantos anjos e tantos mistérios, às vezes, atraem tanto leitores, né, em detrimento de textos literários, de boa qualidade, digamos, dos clássicos, né, que vão ficando relegados a segundo, terceiro, quarto plano. Desaparecer não desaparecerão nunca, graças a Deus, né? Mas essa pergunta, por que isso, eu gostaria de trabalhar um pouco mais essa questão. Ok, então eu já te faço a primeira pergunta. Qual a principal razão que você vê de ler-se mais um Paulo Coelho do que um Machado de Assis? Veja bem, o Paulo Coelho, eu devo confessar que eu tentei ler e não consegui, tá? Não quer dizer que o Paulo Coelho seja uma literatura de baixa qualidade, ou não seja literatura, seja a contra-literatura, não sei. Isso não me interessa, fique... Não é o que está em questão. Não está em questão, né? Mas existe esse atrativo, né, do mistério, esse atrativo do místico, esse atrativo dessa onda, que é uma onda que não é exclusivamente brasileira, né? Tem muita gente que acha, não, Paulo Coelho no Brasil é que nós não gostamos de Paulo Coelho, porque isso é um negócio, é uma paixão nacional, né? Desculpe, é a paixão nacional, não acho nenhum merchandising. Mas o Paulo Coelho é lançado no exterior e vende igual água, né? E ganha prêmios, e ganha condecorações. Inclusive França, que é um país de tradição dos grandes leitores. Exatamente, né? Mas eu não sei, não conheço os estudos sociológicos que podem nos dar indicações, razões de que o Paulo Coelho venda tanto no mundo todo e não exclusivamente no Brasil, né? Mas quando você vê o sucesso de Paulo Coelho, né, no exterior, na França, por exemplo, né, onde ele atinge o primeiro lugar, talvez, na vendagem de livros,
eu gostaria que eles mostrassem também o que se vende de livro na França, né, dos autores, como você está dizendo, que para nós corresponde ao Machado de Assis. Né? Na França tem uma enormidade de clássicos, falemos de Proust, entre outros, né? E a pergunta é, será que Proust é lido, Proust e tantos outros, hein? Clássicos franceses, é lido por jovens na França? Será que é lido por, às vezes, por crianças, né, determinados autores clássicos? A resposta seguramente será positiva. Né? Então, agora você pergunta, precisamente no Brasil, por que Paulo Francis, desculpe, quem nos dera, né? Pelo menos é uma com toda a sua polêmica, uma qualidade, né? Mas por que Paulo Coelho e não Machado de Assis? Né? E Paulo Coelho, mas tem outros Trigueirinhos, né? E tantos outros. Pois é, isso é que eu queria te perguntar. De certa forma, ele coincide um pouco e ele disputa muito o espaço dos livros de autoajuda. Exatamente. Dizer, há uma razão prática dessa leitura. Né? Não é uma leitura meramente contemplativa, voltada para o gosto estético. Ela tem um fundo. É verdadeiro isso? Eu sou um indagador, não sou um estudioso desse assunto, porque eu não fiz nenhuma pesquisa, não busquei ainda dados, né? Gostaria, mas foge da minha área de pesquisa hoje na universidade, mas gostaria pelo menos de incentivar a pesquisa, né, na universidade sobre isso, para que se busque, né, um pouco mais as razões disso. Mas as minhas reflexões me levam a pensar no seguinte, tem como eu disse para você, uma demanda de mercado, um desejo, né, nacional, internacional, e há um desaprendizado, digamos assim, né, da leitura também. Então, quando você lê determinados autores, não vou citar este nome, A ou B, mas se ele lê determinados autores, ele apresenta certas facilidades. Tá? Então, ele tem um saber, um know-how da escrita que apresenta as facilidades, desde o título, né? Quando você pega a primeira página do livro e embarca na leitura e vai, né, indo naquilo e que você vai sendo envolvido. Algumas pessoas se envolvem, como eu disse para você, eu não consegui ser envolvido com o livro de maior sucesso dele. Né? Eu achei mal escrito. Mas eu, atenção, não sou crítico literário. Achei mal escrito, e quando eu acho um livro mal escrito, seja de A, B ou C, pode até ser, às vezes, um autor internacionalmente conhecido. Mas se não bate, tá? Porque eu acho que a leitura tem que ser isso. Claro. É alguma coisa que eu... Coincidir com uma necessidade Com uma necessidade, não, com um desejo meu e com um gosto, claro. Né? Então, eu acho que, de qualquer forma, aquele que a gente chama de clássico, né, é o clássico, né? É o que não deixa dúvida nenhuma, ele atinge o gosto universal, se temos Shakespeare para não falar de outro. Tá? Então, é inquestionável que você pega Shakespeare, bem traduzido, evidentemente, né? Todos nós falamos inglês para aproveitá-lo no original, mas você pega Shakespeare, ou peguemos o Guimarães Rosa, que está na abertura do programa, né? Que dá título ao programa, então você pega Guimarães Rosa, é indubitável, é inquestionável que você pega e você se envolve com aquilo. A questão é como fazer com que as pessoas, e aí vamos voltar nas crianças, as crianças, os jovens, né, aprendam Guimarães Rosa, aprendam Guimarães Rosa, atenção, aprendam a desfrutar dessa linguagem tão gostosa, né, que eu cito Rosa, mas eu vou chamar de linguagem literária o clássico. Não é? E você apresenta a um jovem, então, de primeiro, de segundo grau, o texto de Guimarães Rosa, costuma, assim, o jovem levar muito susto, se não os pais olhar para isso e falar, mas o que é isso que meu filho está lendo? Eu não dou conta de entender isso. E, às vezes, pessoas de Minas Gerais. Né? Gostaria também de trabalhar, falar um pouco mais disso. Tá? Porque eu acho que é questão de aprendizado. Tá? E isso aí, eu vou voltar ao assunto para ele. Paulo, nós pedimos à editora Maza Rodrigues para fazer um depoimento sobre o seu trabalho. Vamos ver? Paulo Bernardo Ferreira Vaz, Paulo B., como todo mundo conhece, foi meu aluno na Universidade Católica. Ele fazia comunicação e eu dava aula de editoração. Eu fiquei muito ligada ao Paulo, porque naquele período em que eu dei aula, trabalho final, eu pedi uma redação sobre a questão do livro. E ele me fez, em poucas linhas, numa lauda, um texto em que ele manifestava o desejo de ter sido um monge copista. Se reportando à Idade Média, aquele trabalho maravilhoso que eles faziam, na verdade, foi daí que a questão do livro, não é, a partir de Gutenberg
e ele fez um textinho muito bonito. Ele fazia publicidade, então eu pensei, esse moço deveria estar ligado mesmo ao livro, mais ao livro do que à publicidade, porque é extremamente sensível e não deu outra. Eu trabalhava na Editora Vega, convidei ele para fazer um estágio e ele ficou conosco uns 2 anos. Depois nós ganhamos uma bolsa para Paris e fomos embora fazer editoração. Fizemos mestrado e depois ele ficou fazendo doutorado e se especializou na questão do planejamento visual, das ilustrações e toda essa coisa ligada ao livro. Tem feito esse trabalho maravilhoso, ganhado prêmio, já ultrapassou as fronteiras de Minas Gerais, está pelo Brasil e pelo mundo. Essa figura eu tenho o maior respeito, carinho e admiração pelo Paulo e pelo trabalho dele. E aí, Paulo, como é que você gostaria de comentar esse depoimento? Primeira coisa é uma citação. Citação de Fernando Pessoa, que eu imagino que seja o Alberto Caeiro. Mestre, minha mestre querida. Isso, o meu trabalho profissional está explicado, né? Tomou um rumo. O Mazzarello é o divisor de águas na minha vida profissional, né? Então, eu acho que pode ser um recado para qualquer aluno de comunicação. Você, num dado momento do curso, você tem um clique, foi o meu pelo menos, né? Ao estar me formando em comunicação social, eu descobri que o publicitário não era publicitário. Eu sou hoje um profissional do livro, como diz a Masa, né? E esse profissional do livro caminha pela ilustração, me tornei professor e ela explicou como também, pelas suas mãos, né? Então, isso é muita bondade da Mazzarello, mas é característica dela, de formadora. Pois é, então pegando uma carona no papel do mestre, e a Masa para você como na condição de mestra, eu gostaria de perguntar o seguinte: como é que você vê um bom professor, um mau professor do ponto de vista do incentivo para a leitura, e bons pais e maus pais do ponto de vista do mesmo incentivo da criança para a leitura? Perfeito. Só que aqui eu estou falando de professor universitário, mas eu acho melhor agora voltar para a formação. Para a formação. É o professor do ensino fundamental, né? Da primeira série do primeiro grau, da segunda série do primeiro grau, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da oitava série do primeiro grau. E eu vou dar um exemplo citado por uma grande amiga minha que dizia que estudou no segundo grau, teve o privilégio de ser aluna. Ela não me disse a série, mas foi aluna, de qualquer forma, da professora Ângela Vaz Leão, e acredito que já tenha sido entrevistado por vocês aqui. Virá, já está convidado. Já virá. Bom, então ela dizia que aprendeu a gostar dos Lusíadas, tendo aula com a dona Ângela. Este, no meu ponto de vista, é o exemplo do excelente professor. Sabe? O professor apaixonado. Tá? Então, se o assunto meu é comunicação, é editoração, é produção gráfica, eu tenho que tentar transmitir essa minha paixão. Claro que para uma turma de 30 alunos eu percebo perfeitamente que 3 podem ser aqueles extremamente apaixonados e o resto eu espero que preste atenção para servir-se daquele instrumental que eu estou tentando passar para ele. Muito bem, falando de literatura então, essa paixão tem que ser viva, tá? Essa paixão é corporal, ela é emocional. E o bom professor, no meu ponto de vista, aí eu volto de novo para o professor do primeiro grau, o professor que ensina uma criança a ler, né? Então, outro dia eu fiz uma palestra para a Secretaria de Educação e fui obrigado a render homenagem à memória da minha professora que me ensinou a ler. Tá? Que ela me ensinou a ler e eu aprendi a ler com Lili. Eu sou do tempo da Lili, muitos telespectadores aqui vão reconhecer perfeitamente, alguns especialmente, porque parece que tem algumas pessoas querendo fazer o clube da Lili, quem foi alfabetizado com a Lili na década de 50. Então, essa professora me passou essa paixão de ler de qualquer forma. Tá? Eu até gostaria um dia de procurar alguns colegas meus e tentar descobrir como é que isso se deu na vida de cada um, mas é o entusiasmo do professor. Esse professor, ele não está sozinho nessa tarefa. É claro que esse professor, ele deve ser, eu acredito, acompanhado por uma tarefa muito importante das outras pessoas que cercam esse aluno, né? Então, eu sempre vou citar o trabalho dos pais,
né? Mas, na minha família, por exemplo, esse trabalho está ampliado. Eu sou um filho caçula de 9 irmãos, e então eu era assim, o rebento, o que tinha acesso não só às informações vindas da escola, mas tinha acesso às informações que circulavam entre as minhas irmãs e os meus irmãos mais velhos, né? Então, é muito importante, eu acho, que na formação da criança, essa formação familiar, não é? Esse entorno familiar, esse meio ambiente familiar, que acredito que é o lugar, o terreno ideal para o cultivo da boa leitura, né? Então, no meu ponto de vista, o trabalho de professor é feito dentro da escola. Nós sabemos muito bem que no Brasil a escola exerce um papel preponderante na medida em que nós temos assim, a maioria das nossas famílias pertencem a um meio socioeconômico muito desfavorecido. Então, aí tem um papel fundamental que, no caso do Brasil, se eu pudesse discutir um pouco mais nas altas esferas, eu diria que nós temos, isto é, eu reforçaria essa demanda que tem dos especialistas, que nós temos que acudir na escola. Mas vamos pegar, então, um público que eu acredito que seja a maioria dos nossos públicos dos telespectadores também, grande parte deles, que vem de um meio socioeconômico não tão desfavorecido, né? Que todas as pessoas têm a televisão dentro de casa, um videocassete do lado, né? Tem acesso a cabo e muita coisa a mais, né? Então, e a leitura nisso? Tá? Como é que se dá? A leitura, nós vamos simplesmente deixar que os nossos filhos passem o tempo todo na frente da televisão. Tá? É impossível impedir. Tá? Mas, na frente dos videogames. Dos videogames e tudo mais, a internet, e vamos por aí afora. Tá? Eu acho o seguinte, tem outras formas que deveriam chegar também até a criança, ser oferecidas pelo menos. Não é? Então, como é que isso poderia se dar? Como eu estou falando do professor ideal, lembrando a dona Ângela, não é? Eu já citei num determinado texto meu, numa reflexão que eu fiz sobre isso, alguns pais especialíssimos que trataram desse assunto, né, com seus filhos. Proust. Esses pais, exatamente, o primeiro deles é a mãe de Proust, precisamente, né? O pai do Elias Canetti, o Thomas Mann, em relação a seus filhos. E eu gosto de citar também o Guimarães Rosa, aqui o patrão, né, desse programa, né, que dá título ao programa, o homenageado programa principal. Né? Então, cada um deles, a seu modo, é o que eu digo no meu texto, seja no interior de Minas Gerais, em Cordisburgo, seja numa cidade francesa, seja numa cidade alemã, ou seja, numa cidade da Europa Central, é o caso do Canetti, alguns desses autores citados, todos eles não, alguns deles receberam o Prêmio Nobel de Literatura e tem uma obra incontestável, são clássicos, né? Então, mas devem a formação do gosto à figura do pai ou da mãe, a figura do pai no incentivo ou fundamental. Da mãe. Exatamente. Então, é de uma singeleza quando você lê esse texto do Proust, onde ele diz isso está no La Recherche, Em Busca do Tempo Perdido, hein? O caso da mãe do Proust, que um belo dia, uma bela noite, depois de uma birra que é ontológica, né? A famosa birra que ele queria, que não poderia dormir sem o beijo da mãe, e que a mãe sobe e resolve abrir uma coleção de livros que seria dada para ele em seguida, né? E tira um determinado livro que é precisamente uma história de George Sand. Então, a mãe faz a leitura para ele. Então, o Proust se dedica, como lhe é peculiar, né, a escrever alguns parágrafos, páginas e páginas das delícias da voz da mãe fazendo a leitura daquele livro, cujo fascínio, né, teve toda uma surpresa antes. Ele sabia que o livro existia e aí ela vai chegar, desembrulhar o livro e faz a leitura daquele texto. Então, quando ele marca isso, eu acho que é uma das coisas mais simples que poderiam ser feitas e são feitas por alguns pais, talvez avisados, né, da importância disso. O Rosa, por sua vez, vai dizer da importância da sua educação, né, da história oral, das narrativas do seu entorno em Cordisburgo. Né? Então, os casos, ele vai dizer isso numa entrevista para aquele alemão, que eu me recordo o nome, né, ele vai dizer dessa importância, da sua educação, sabe, do seu ouvido
E aí, quando você vai ler Grande Sertão Veredas, e vários especialistas já disseram isso, né? Aquela narrativa deliciosa que deve ser, se possível, cantada. Outro dia eu vi o Paulo Francis, já que eu citei uma vez, volto a citá-lo, o Paulo Francis dando uma entrevista no Roda Viva e dizia dessa oralidade do texto do Rosa, sabe? Dessa poesia que nós dizemos, né? Então, tudo isso é aprendido, e às vezes aprendido no berço, como diz Rosa, ou aprendido nessa idade escolar. Então, a gente costuma dizer, não, isso é tarefa exclusivamente do professor. O pai, a mãe, né, pode perfeitamente recorrer. Os irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos, o padrinho, a madrinha, Isso, né? As pessoas em torno, a avó, o tio, a tia, o avô. Incentiva a criança. Incentiva a criança perfeitamente, juntando ao seu carinho, não é, a palavra bendita, a palavra bem escrita, bem falada, né? Isso é aprendizagem. Eu vou tentar um resumo disso com uma imagem do semiólogo francês Roland Barthes, quando ele diz do sentimento da paixão amorosa que só se descobre por indução. Ninguém sozinho descobre o objeto do amor, do mesmo modo, acho que sozinho um livro não pode ser descoberto. Claro. Alguém tem que apontar para ele e dizer, leia que vale a pena. Exatamente, leia que vale a pena ou ouça, sabe? Desperte a leitura. Né? Então, algumas pequenas experiências que eu já fiz dentro de sala, eu reservo isso para algumas aulas técnicas, um assunto, às vezes, extremamente técnico, eu venho, tiro um pedacinho de um texto do Thomas Mann, sabe? E leio aquele texto do Thomas Mann, tentando fazer, veja bem, longe de ter a pretensão de ser o professor de literatura da Dona Ângela, mas a leitura daquele parágrafo, um ou dois ou três alunos e alunas que chegam logo em seguida e me perguntam, que livro é esse? Eu vou dizer, são 4 tomos, e isso é um pedacinho de um dos 4 tomos, cuja leitura é um dos maiores prazeres. Eu me refiro precisamente, né? Eu me refiro a José e seus irmãos, né? A grande saga de Thomas Mann. Paulo, passando agora ao livro didático e a escolha dele por parte do professor, o que é que você acha que deve pesar na hora da decisão? Olha, esse é um dos espinhos, né, no problema da educação no Brasil, que é o que eu já me referi outras vezes, que hoje é sobre essa característica do país. Então, nós temos que centrar na escola, né, aquele local onde a informação possa cair no ouvido, na cabeça da criança e, se possível, surtir um efeito para o todo sempre. E eu gosto sempre de lembrar que alguns, e são muitos, são milhões de alunos, têm acesso, às vezes, a um livro, né, em toda a sua vida, ou alguns livros em toda a sua vida. E esse livro é o livro didático. E em escolas de crianças carentes, nós sabemos disso muito bem, o livro é entregue à criança gratuitamente, com toda a recomendação de que ele seja devolvido no final do ano, para que ele possa ser passado para um outro aluno. Muito justo, tá? Mas é uma das coisas assim mais preciosas. Volta ao Proust, a narrativa dele em dizer que tem um determinado livro que a avó compra, que é dele, e que a mãe faz a leitura dele, e que ele se apossa, ele se assenhora daquilo. Tá? Então, aquele objeto, né, literário é uma das coisas importantes. Muito bem, volto a essa criança brasileira que tem no livro didático, às vezes, o seu único livro em toda a sua vida. E dentro do livro didático, vamos citar, por exemplo, o livro que vai trazer os textos literários, né? Tem alguns textos literários. Ora, sabe, esse livro didático, bem trabalhado, bem feito, tá? Um livro literário, se possível, bonito. Às vezes nós olhamos para o livro didático bonito, olhamos para o livro didático e dizemos, mas que lixo, ele despenca, ele é mal feito, os títulos, as ilustrações são mal feitas, mal impressas, mal acabadas. Pois é, Paulo, inclusive nós estamos chegando no final e a minha última pergunta para você é exatamente essa. Quer dizer, o que é uma boa diagramação do livro? O seu trabalho é notoriamente um dos melhores que nós temos hoje no Brasil. Como que você pode sintetizar para nós o que é uma boa diagramação do livro? Uma boa diagramação começa pela capa. Então, eu não estou trazendo aqui um livro didático de primeiro grau, né? É uma referência de alguns livros feitos pela editora da UFMG. Então, o livro Manual de Normalização, eu abro aqui, aleatoriamente, aqui, 2 páginas, onde podem ser mostrados, né, o que é o exemplo, né? Que é uma coisa custosa, nem às vezes os professores, os mestrandos, os doutorandos sabem fazer. Ainda termina o trabalho e passa imediatamente para uma bibliotecária ou um especialista, né, para falar, olha, normaliza isso para nós, porque está um caos.
Muito bem, esse livro aqui mostra, sabe, perfeitamente com uma boa diagramação, o título corrente, onde é que eu acho, o quê, sabe, e dá o destaque devido. Um livro em preto e branco, em uma cor só, então, sabe, com a maior simplicidade. Ele custa o mesmo tanto que um livro mal feito, para te falar a verdade. Tá? Por quê? O que tem aqui? Qual é o diferencial? Planejamento gráfico. Eu estou citando um livro de terceiro grau, mas o livro de primeiro grau não é diferente. Tá? Então, capa bem feita, boa diagramação que entenda, título bem colocado, ilustração bem colocada, legendas bem colocadas e textos bem colocados, mostrando a diferença de cada texto. A palavra-chave em diagramação é hierarquia. O que é mais importante ser visto no livro didático? Tá? E não confusão. Tudo isso é trabalho de programador visual. É um trabalho que existe, algumas escolas que formam isso, e nós temos que trazer esses profissionais para dentro das editoras. Isso acaba incorporando o texto e é um atrativo a mais para um país que está precisando de leitores. Exatamente. Tá? Eu falo do livro didático, mas se eu pulo o assunto para qualquer livro paradidático ou livro literário, não é diferente. É a mesma tá? As boas editoras que nós conhecemos quais e vemos os livros e consumimos, nós sabemos disso, como que elas dão importância para isso. Ok. Paulo Bernardo, a última pergunta do programa vai ser feita pelo professor Melquíades Almeida Lima, da FAFBH. Vamos ouvir? Paulo B., é um prazer tê-lo aqui conosco no programa Vereda Literária. Você que é indiscutivelmente uma autoridade na área de comunicação visual, com quem eu tive o prazer de aprender um pouco sobre esse fascinante universo. Eu gostaria de saber qual é a avaliação que você faz sobre o mercado editorial para o ilustrador e saber também se você tem algum projeto especial em andamento. E aí? O trabalho do ilustrador no Brasil no meu ponto de vista, é um trabalho que está pronto para ser feito por muita gente. E tem muita gente legal, muita gente boa. O Melquíades pergunta precisamente sobre o meu projeto em andamento. O meu projeto hoje de ilustrador é bater um pouco em retirada. Eu tenho feito muito mais o trabalho de formação. Então, eu hoje estou assumindo o título de professor, tenho assumido muito mais isso. O de editor, por um tempo ainda, né? E o de professor, principalmente. Então, esse trabalho de formação do aluno, que tem sido hoje, principalmente do aluno de comunicação, aliás, eu agradeço muito a primeira presença da Masa, uma ex-mestra, agora do Melquíades, um ex-aluno, né? Então, esse trabalho de formação, eu acho que ele é muito importante, e nós fizemos algumas experiências com a Marilda Castanha, com a Ana Raquel, no Festival de Inverno de Ouro Preto, de formação de ilustradores, sempre no curto espaço de tempo de 3 semanas. E a Ângela Lago fez um curso também, no ano passado, na Escola de Belas Artes, de ilustração de livro infantil e juvenil. Então, esse trabalho de formação, eu acho que é muito importante. Hoje, o meu trabalho em andamento na universidade é principalmente de pesquisa, né? A minha pesquisa sobre a história da imprensa em Belo Horizonte, junto com a professora Séries, né, junto com mais 6 pesquisadoras de iniciação científica, é aquilo onde eu estou investindo. Eu busco como que é a cara da imprensa, como é que nasceu a imprensa em Belo Horizonte. Está tudo envolvido. É diagramação, é ilustração e vamos lá. Ok. Paulo Bernardo Vaz, Vereda Literária agradece a sua entrevista e deseja-lhe ainda mais sucesso pelo seu trabalho. Obrigado. Com mais este programa, Vereda Literária espera estar contribuindo com a sua paixão, espectador, pela leitura, pela literatura. Até a próxima semana, com certeza, muito obrigado.